E a pergunta é, Thomas, como Deus fala? Como eu ouço a voz de Deus? Deus ele fala de várias formas. Thomas, dá para ouvir a voz audível de Deus? Dá. Dá, com certeza. É difícil? É, mas dá. A palavra de Deus diz que quando Paulo estava caçando os cristãos, a palavra de Deus fala que Jesus se manifestou para Paulo e ele ouviu Deus falando com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu a voz de Deus. No Antigo Testamento, você vê bastante pessoas ouvindo a voz de Deus, mas no Novo Testamento, nós temos essa situação que Paulo ouviu Deus de uma forma audível. Outra forma que é muito comum de Deus falar com você, eu chamo de testemunho interior. Pode ser uma percepção, alguns chamam, que é o quê? Aquela voz interior sua, aquela voz da sua mente, ela fala com você. Então ela como se tomasse ali o seu lugar e Deus e o Espírito Santo usando aquela voz para falar com você. Eu acho que 100%, assim, 99% das pessoas já tiveram uma experiência assim. Que é o quê? Não vai por esse caminho. Acho que é o mais comum que as pessoas têm. Não vai pelaquela rua. De repente, a mente dela falou com ela, não vai por aquela rua. Vai pelo outro quarteirão. Sai um pouco mais cedo. Não vai agora, não. São formas muito básicas e muito comuns, que é a forma que Deus usa para falar comigo e com você. É a forma que o Espírito Santo se manifesta para falar comigo e com você. E essa parte, tem mais formas que eu vou falar, mas eu quero dar um foco agora para essa voz interior. Por quê? Ela, quanto mais você dá a oportunidade de ouvi-la, de conhecê-la, você percebe que ela começa a ficar mais intensa, essa voz interior, e você começa a ter uma identificação melhor das características de quando Deus falando com você. Isso é muito importante, porque ela faz toda a diferença na hora que você precisa ter uma resposta de oração ou uma tomada de decisão. Quando você pega a palavra de Deus, ali, João 16, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, João 16, no versículo 13, diz assim, ó, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, é guiar. Então, o Espírito Santo, com o relacionamento que você vai ter com ele, ele vai te guiar. Ou seja, ele vai te dar um caminho. Se ele vai te guiar, então ele vai falar, ó, é por aqui, é por ali, é dessa forma que se faz. Então, o Espírito Santo vai te guiar, certo? Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, ele te dará revelação até daquilo que é futuro. Então, se você tem alguma situação na sua vida que você precisa resolver no futuro, o Espírito Santo quer te revelar o futuro, certo? Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. A gente percebeu o quê? Que então o Espírito Santo vai nos guiar. E de que forma ele vai nos guiar? Uma força sobrenatural? É algo... Não, gente, é simples. Essa voz interior é uma das mais comuns. Não é uma doutrina. Não estou doutrinando dizendo que é só dessa forma, mas é uma forma mais comum, que é o testemunho interior. Essa voz interior vai te guiar. Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês entenderem, né, como que isso pode mudar o quadro, pode ser um divisor de águas na sua vida. Uma certa situação, eu e a Carol, a gente tinha uma empresa que a gente fazia camisetas cristãs, a gente vendia bastante, e veio a época da pandemia, a gente ficou ali com aquelas camisetas paradas, era um dinheiro parado, e aí não vendia mais, ninguém comprava roupa, né? Teve até amigos nossos na época, eu lembro, que chegou a fechar, né, fábricas de roupa, de tecido, de costura, porque não estava tendo venda. Eu estava na igreja, era uma igreja aqui perto da minha casa que nós tínhamos, na Vila Morim, a gente abriu a igreja e eu estava ali orando. Eu lembro que naquela noite eu estava ali orando, e era dia de oração, pedindo, Deus, fala comigo, por favor, o que eu devo fazer. E eu lembro que veio uma voz e disse assim, manda uma mensagem para o Alex, que era um rapaz da época. Manda uma mensagem para o Alex.
E eu lembro que eu fiquei pensando naquilo, falei, mas vou parar a oração para mandar uma mensagem agora, na oração, para outra pessoa, não faz lógica isso. E ali eu orando e venho novamente, manda uma mensagem para o Alex. E eu não vou fazer isso, eu estou na oração, então eu não queria tirar aquele foco da oração para resolver essas coisas do dia a dia. Mas aquilo foi tão forte, foi tão constante, falando comigo, mande uma mensagem para o Alex e fala para ele que você tem umas camisetas. Manda uma mensagem para o Alex e fala para ele que você precisa vender as camisetas. E aquilo ficou na minha mente, eu não consegui mais orar. E, de repente, eu peguei meu celular e falei, vou mandar uma mensagem para ele. Mandei uma mensagem para o Alex, falei, Alex, eu tenho umas camisetas, eu tenho cerca de mais de 100 camisetas paradas e eu preciso mandar para alguém. Eu preciso vender essas camisetas, eu preciso de ajuda. Você consegue me ajudar a vender? Ele falou, pastor, passa aqui em casa depois da oração e traz essas camisetas. Isso já era quase 11 horas da noite. E terminei a oração, peguei aquelas camisetas. Eu lembro que naquela noite a gente vendeu pelo menos ali na casa do Alex, com todas as pessoas que ele começou a chamar, em torno de uns 20 minutos. A gente vendeu pelo menos 50% daquelas camisetas. Depois a gente ficou um mês direto, junto com o Alex, vendendo camiseta para toda a comunidade, né, que ele conhecia, dos amigos dele. Muito jovem, de várias igrejas, começaram a comprar nossas camisetas, isso na pandemia, e a gente quase zerou o nosso estoque. Ou seja, se eu não obedecesse aquela voz que me falou, ali foi uma resposta de oração. Ali foi algo que eu estava aflito, eu precisava resolver aquela situação. E aquela tomada de decisão, por ouvir aquela voz, e era uma voz interior, não foi uma voz audível. Era aquela voz interior da mente, a minha mente falando toda hora. Manda mensagem, fala com tal pessoa. E eu nem lembrava. O Alex era um jovem na época, eu nem lembrava. O Alex nem sabia que ele conhecia pessoas. Era simplesmente um colega que a gente tinha em comum, mas em questão de negócio a gente nunca tinha comentado nada. Então, naquela situação, naquele momento que eu estava vivendo ali, eu recebi uma direção do Espírito Santo e eu tive resultados ali que eu precisava, certo? Porém, isso pode ser de várias formas. Isso pode ser o Espírito Santo falar com você em várias situações. E eu vou contar só mais um testemunho para vocês entenderem como que é verdade essa manifestação, como isso pode mudar a sua vida e como você pode viver uma vida natural manifestando o sobrenatural, se você tiver o costume de permitir com que Deus fale com você. Uma vez nós estávamos orando por uma mulher, ela veio pedir oração para nós, só que não me falaram o que ela precisava e ela também não falou, simplesmente falaram, ore por essa mulher, você pode orar pela minha esposa, na verdade o marido dela trouxe. Nós começamos a orar por ela, e quando eu estava orando, além de eu ter tido uma imaginação, que foi uma visão, eu também tive essa voz falando comigo. Ela tem um cisto no ovário. E aquilo ficou na minha cabeça, e eu falei, tudo bem, eu vou falar para ela. Eu falei, olha, Deus está removendo o cisto que você tem no seu ovário. Eu lembro que ela começou a chorar, ninguém falou nada, a gente terminou a oração e foi embora. E aquilo me deixou assim, tipo, será que eu não falei algo da minha mente? Será que eu não viajei, né, na batatinha, nas ideias? Só que depois, mais ou menos de uns 2 meses, ela voltou com um diagnóstico. Ela já estava passando, né, tratamento médico, ela queria ter mais um filho, ela já tinha um filho, ela queria ter mais um, só que ela estava sendo impedida de ter filhos por causa daquele câncer que ela tinha, né, aqueles cistos que ela tinha no ovário. E tudo dizia que ela ia precisar remover. E quando ela voltou com o diagnóstico dizendo que ela fez, né, os ultrassons, todos os exames, e todos os ovários, né, dela estavam limpos, não tinha mais câncer, não tinha mais nódulo nenhum, e ela já poderia engravidar novamente. E tudo foi por causa de uma voz interior, que é o Espírito Santo, que falou comigo, aquela mulher foi curada. Então, são testemunhos que eu estou contando para te encorajar.